Estamos aqui mais uma vez na nossa casa de Maria de Nazaré para fazermos mais um evangelho, para estudarmos mais uma vez a nossa doutrina espírita, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e assim educarmos o nosso espírito para que possamos ter condições de exercitar a nossa evolução espiritual. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos começar com o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Graças, Senhor Jesus. E mais uma vez aqui na nossa casa vamos estar desenvolvendo um tema deste livro, Renovando Atitudes, que foi escrito pelo Francisco do Espírito Santo Neto, por psicografia do Espírito Hamed. E para a nossa reflexão de hoje, o tema que será levado neste dia, ele tem por título Tempos da Ignorância. E como todo o texto aqui deste livro, ele sempre começa, por algumas citações do Evangelho. E a citação do Evangelho de hoje, ela está no capítulo 23, nos itens 10 e 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma transcrição de textos que Jesus falou nos evangelhos. Então, eu vou ler para vocês a citação evangélica para a gente começar a fazer a nossa reflexão de hoje, E o texto evangélico diz o seguinte: muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas a quem se tiver confiado mais coisas. E isso Jesus falou numa dissertação que ele fazia, onde estava presente, alguns sacerdotes, alguns fariseus. E com essa fala de Jesus, alguns desses fariseus interrogaram o mestre a respeito do que ele havia dito. E aí eles perguntam para Jesus, somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o vosso pecado permanece em vós. Então aqui Jesus já começa a nos dizer o que é essa questão da ignorância, Ele diz para os fariseus, para os sacerdotes, que o pecado deles, quando não praticam, os ensinamentos, é maior do que o das outras pessoas, porque eles têm o conhecimento das Escrituras. E as pessoas que são ignorantes ainda têm por desculpa a ignorância.
E começando o texto aqui, o Francisco ele vai nos relatar um trecho aqui que está no Evangelho de Lucas, né? E ele diz o seguinte: Lucas relata em Atos dos Apóstolos a seguinte orientação de Paulo de Tarso: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Em outras oportunidades, confirmou também que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, ele quer dizer com essa fala, né, que o agravamento das faltas, né, das nossas imperfeições, ele é proporcional ao nosso conhecimento. Quanto mais conhecemos a doutrina espírita, quanto mais sabemos dos ensinamentos dos evangelhos de Jesus, maior a nossa responsabilidade para com esse conhecimento, porque o conhecimento ele implica em maior responsabilidade, como ele disse aqui para os fariseus, é porque eles veem, porque eles têm o conhecimento, que eles têm a responsabilidade maior, né? E a gente, dentro da doutrina espírita, a gente tem buscado, né, esse conhecimento com o propósito de uma evolução espiritual, né? E a gente tem o seguinte, né, que à medida que o ser vai se desenvolvendo, ele vai se tornando mais apto e mais responsável por essa sua evolução, né? E o nosso amigo aqui, Francisco do Espírito Santo, ele vai nos dizer sobre o psicólogo e pedagogo Jean Piaget, quando ele fala sobre o desenvolvimento da criança, né? O que é a teoria que ele desenvolveu para esse desenvolvimento da criança? Ele dizia na sua teoria que o desenvolvimento das crianças propicia o seu aprendizado. Então, à medida que a criança se desenvolve, ela vai se tornando mais apta a adquirir aprendizados, né? E esses aprendizados, eles são diferentes de criança para criança. Cada criança responde de uma forma diferente de acordo com os estímulos, com as vivências que ela tem, não só na escola, mas também na sua casa, com seus pais, com os amigos, com as pessoas com as quais ela convive, né? E ele vai nos dizer, primeiro, né, que as crianças são diferentes entre si. Então, o ponto básico, cada ser é um indivíduo único e ele tem desenvolvimentos também únicos. Cada um tem um jeito, né, de fazer as coisas e de realizar o seu desenvolvimento como indivíduo. E também que não é possível que a gente imponha de forma generalizada, né, que as pessoas sejam semelhantes, porque não são, né? E o Piaget ele ensina que cada criança pensa e interpreta o mundo de uma forma muito peculiar. O seu pensamento e as suas possibilidades são muito heterogêneas, né? Então, da mesma forma que esse desenvolvimento da criança, quando ela está adquirindo aprendizados, né, quando ela está sendo escolarizada, o nosso aprendizado enquanto espírito eterno também tem essas particularidades, né? Nós também temos diferenças individuais, diferenças que nos distinguem dos nossos irmãos, até mesmo das pessoas que nos são mais próximas e com as quais a gente convive, né? E trazendo essa comparação para a nossa doutrina, né? Nós temos
que nos reportar que além dessas experiências que a gente vivencia na presente vida, a gente tem experiências de outras encarnações. Então, reencarnamos muitas vezes e esse espírito que reencarnou, ele pode ter uma bagagem maior ou menor, de acordo com as vivências que ele já desenvolveu. Porque eu posso ter tido muitas existências e não ter aproveitado ao máximo essas chances de aprendizado. E também que essas nossas heranças reencarnatórias, elas são experiências mentais, emocionais que a gente traz para a nossa presente existência. E quando trazemos essas experiências para a nossa existência, nós vamos nos dar conta de que muitas coisas nós já vivenciamos. Muitas coisas, muitos obstáculos nós já superamos. Mas ao mesmo tempo nós temos obstáculos que a gente ainda não venceu. E essa luta para vencer esses problemas que a gente traz, né? Essa falta de amor, essa falta de compaixão para com o outro, ou qualquer outra questão com a qual a gente se depara na nossa vivência diária, isso é uma bagagem que nós vamos trazer e vamos nos desenvolver, né? À medida que nós estamos aqui em convívio com os nossos irmãos, né? E o ensinamento de hoje também, ele nos traz de forma bastante eloquente, né? Essa questão da justiça divina, né? Todos nós estamos sujeitos não só à justiça do mundo que a gente vive, a justiça dos homens, com as quais a gente necessariamente, dependendo das nossas ações, vamos ter que prestar contas, mas também nós temos essa justiça divina. E o autor aqui, ele vai comparar, né, essas duas coisas, e ele vai nos dizer o seguinte, que mesmo a justiça dos homens, ela leva em conta a ignorância do ato praticado para julgar menos ou mais severamente as ações, os crimes que as pessoas cometem. E para o nosso Pai Criador isso não é diferente, nem poderíamos imaginar que fosse, né? Porque o Pai que nós conhecemos é esse Pai amoroso que Cristo nos apresentou com a sua doutrina, né? E se os homens, dentro da evolução do direito, conseguiram já causar, né, dar atenuantes para os casos em que a pessoa que cometeu aquele crime, ela não tinha intenção, ela não tinha o dolo de causar prejuízo para o outro, isso é um atenuante. E para Deus também é. Enquanto não nos esclarecermos, enquanto nos tornarmos pessoas mais elaboradas em termos de virtudes, Deus vai levar em conta essa nossa condição de infância do espírito, né? E essa condição de infância que Deus vai levar em conta não pode ser para nós o motivo de não nos esforçarmos para sermos criaturas melhores, né? E além disso, o Francisco, ele fala aqui no livro, que eu vou até ler o trecho que ele fala disso, que a gente tem que considerar a condição de
cada uma das pessoas com as quais a gente convive, a forma como ela vivenciou as suas experiências, para que a gente não exerça um juízo severo demais, né? Porque, como disse Jesus, com a mesma severidade que a gente julgar, a gente será julgado. E o Francisco, ele vai nos falar aqui no texto dele, que eu vou até ler para vocês, essa parte tocando nesse assunto que eu acabei de mencionar. E aí ele diz assim, ele pergunta, né? Como educar ou avaliar genericamente, usando o mesmo critério? Crianças que receberam uma educação cheia de energia e vida, ensinadas a questionar e criar, a ter curiosidade e admiração pela natureza, e outras que só vivenciaram discussões, agressões e comportamentos medíocres, por entre odores de bebidas alcoólicas e nicotina, sem uma visão saudável de Deus. Ao contrário, temerosa, distorcida, adquirida através da crença de um ser ameaçador e temperamental. Então, o Francisco está nos falando, né, que a gente, quando se depara, né, com pessoas que nós dizemos ignorantes, pessoas que não respeitam o próximo, que não têm amor ao próximo, a gente tem que ter em mente também, não só a situação, mas a gente tem que ter a compaixão de pensar o que levou aquela criatura a agir desta forma. Então, muitas vezes a gente não conhece a história da pessoa e faz julgamentos. E é isso que nós devemos evitar. Nós temos que olhar as pessoas de forma compassiva. Isso não implica, né, que nós devemos ser coniventes com o crime, com a maldade. Não é isso que a gente pretende. O que a gente pretende é que eu enxergue aquela condição do outro e não o condene além do ato que ele fez, né? Que eu não queira mal a essa pessoa, mas pelo contrário, que eu queira que essa pessoa enxergue o mal que praticou e consiga mudar de atitude e consiga superar esse mal que ela causou, buscando um caminho diferente. E a gente tem também, né, para a nossa reflexão, que pensar o seguinte, que é uma das coisas que o Francisco nos fala aqui nesse texto. Coisas inadequadas que vemos em outras pessoas podem ser naturais delas, né? Ou mesmo do tempo de ignorância daquela pessoa, e representam características próprias da evolução daquela criatura. Então, quando a gente se depara com essas pessoas, a gente não pode usar a nossa medida, né? A nossa medida pode não ser adequada àquela pessoa. Eu posso estar num nível moral e espiritual acima daquela pessoa a qual eu estou me defrontando. E isso pode ser uma forma de eu exercitar a amorosidade que o Cristo veio nos trazer. Quando eu me coloco no lugar do outro e tento entender a condição do outro, não que eu esteja aprovando a atitude do outro, mas eu estou agindo de forma amorosa para que ele, se possível, entenda que a sua ação não foi benéfica, que ela não é uma ação amorosa, que esteja de acordo com
com os ensinamentos que Jesus nos deu. E temos também que pensar o seguinte, né? Que nós não podemos ser responsabilizados por aquilo que ainda não conhecemos. Então, quando a pessoa age com desamor, por falta de conhecimento ou por falta de vivências que tenham levado ela a agir de forma amorosa, quando eu lido com uma pessoa que passou a vida inteira sendo conduzida em caminhos que não são o do amor, ela não vai conseguir de pronto se modificar, mas ela tem condições de se modificar. E é nessa aposta que nós devemos jogar as nossas expectativas. Quando eu me deparo com alguém truculento e eu não devolvo essa truculência, pelo contrário, eu procuro pacientemente agir de forma amorosa, isso é um estímulo para que a pessoa que está agindo dessa forma repense as suas atitudes, né? E a gente tem que fazer esse trabalho no nosso dia a dia, na nossa vivência diária, né? E aí o Francisco ele vai nos dizer mais um tanto aqui, né? Que nós não somos responsáveis pelaquilo que não sabemos. Não sofremos um castigo por atos ou atitudes que ignoramos. E ele vai ainda dizer que o que nós chamamos de sofrimento, né, é simplesmente, muitas vezes, o resultado da nossa falta de habilidade para lidar com as questões que a vida nos apresentam, né? Então, na nossa existência, na nossa jornada, não existe prêmios ou castigos, existe simplesmente consequências. Então, a consequência dos nossos atos, à medida em que nos tornamos pessoas conscientes, elas vão ser mais rigorosas, como o próprio Cristo nos disse. E para a gente fechar aqui a nossa reflexão, eu vou ler mais um trecho aqui do texto do Francisco, para que a gente faça uma reflexão um pouquinho melhor. Ele diz o seguinte, que nós podemos pretextar ignorância, mas se tivermos consciência dos nossos feitos, isso sempre será levado em conta. Então, quando nós temos consciência daquilo que fazemos, as nossas atitudes vão ser pesadas de forma a considerar a nossa culpabilidade ou não naquela ação. Então, ele pede para a gente, né, o seguinte, que a gente avalie atentamente os tesouros da alma que a gente já integrou. Esses tesouros vão nos obrigar a prestar maior ou menor conta perante o Criador. Quando partirmos desse planeta, dessa encarnação, nós vamos rever todas as nossas ações e vamos ter a noção exata, né, daquilo com o qual nós já conseguimos lidar e já conseguimos nos desenvolver. E essa responsabilidade nossa, ela é maior quando a gente tem o conhecimento dessa lei divina, né? Nós temos o conhecimento da lei de igualdade, em que Deus nos fala que todos nós temos o mesmo ponto de partida, e o nosso destino final também é o mesmo, que é a perfeição. E essa igualdade, ela vai ser exercida à medida em que nós progredimos, né, nessa nossa jornada e nessa nossa evolução espiritual.
a lei do progresso, ela é para todos e para tudo, né? O nosso planeta, ele sofreu e continua sofrendo essa lei de progresso. Os espíritos que aqui encarnam também passam por essa lei de progresso. E se nós formos pensar na evolução da humanidade, desde a criação, desde que a gente tem conhecimento da história da humanidade, a gente pode ver que o ser humano evoluiu bastante, né? Não somos perfeitos, ainda temos muita violência, muita desigualdade, mas nós não temos situações que eram vivenciadas há milênios atrás, em que uma nação, quando vencia uma guerra, ela expropriava o vencido, ela escravizava, ela estava no direito de escravizar as pessoas que haviam perdido aquela guerra. Não vamos nos esquecer que há muitos anos atrás, o pátrio poder dava o direito do pai até de vender os seus filhos, que as leis de cobrança de dívidas permitiam que, quando um pai de família não fizesse o pagamento de sua dívida, ele fosse preso e os seus filhos, a sua esposa, fossem vendidos para pagar aquela dívida como escravos. Então a evolução da humanidade, ela vai se dando e vai se dando a passos lentos, mas isso não significa que ela não vá se completar. Então essa questão do tempo para nós, se formos comparar com o tempo da espiritualidade, o que nós já vivenciamos em termos de humanidade é muito pequeno perto da eternidade que nós temos para fazer essa evolução. Mas, de qualquer forma, nós temos que buscar sanar essa nossa ignorância. Nós temos que buscar vivenciar o Evangelho de Jesus e buscar essa evolução espiritual com todo o nosso empenho. Então, que os nossos tempos de ignorância, que eles sejam abreviados através do nosso esforço de conhecer as leis de Deus e de buscar cumprir essas leis. Que Deus nos ampare nessa tarefa e que possamos, através da doutrina espírita, dos evangelhos de Jesus, dos ensinamentos do nosso querido Mestre, dar cabo dessa tarefa. Que Deus nos proteja. Vamos agora pedir a nosso Pai Criador que nos ampare no nosso dia a dia. Vamos pedir ao nosso Criador que nos cubra com a sua bênção, com a sua amorosidade, para que possamos fazer essa tarefa encarnatória da melhor forma possível. Pedimos aos nossos mentores, aos mentores desta casa, que derrame sobre nós, humanidade, todo esse espírito de amor que permeia o universo, que vem do nosso Criador. Que esse amor possa cobrir a todos nós, possa intuir em nós esse caminho do bem e da boa convivência com os nossos irmãos. Pedimos também, Senhor, que o Senhor leve as suas bênçãos aos nossos irmãos que se encontram acamados, doentes, aos nossos irmãos que se encontram em presídios, em abrigos de idosos, em creches. Que o Senhor faça chegar a todos eles o seu amor, a sua compaixão, e também, Senhor, que possa levar a eles o conforto material necessário.
Te pedimos, Senhor, que ilumine os nossos dirigentes, os nossos grandes influenciadores, os nossos empresários, para que possam utilizar esse poder de influência que eles têm, esse poder de efetivar também ações que beneficiem aquelas pessoas que estão passando por necessidades nesse momento, que beneficie para que esse controle que necessitamos da doença que invadiu o nosso planeta, que ela possa ser controlada com a consciência de cada um de nós, controlada através da ação efetiva dos nossos governantes, controlada com a ação efetiva da nossa amorosidade em proteger uns aos outros. Que Deus abençoe a todos, que possamos ter uma semana produtiva no amor. Que assim seja.